Notícias para esta semana, que quase parece um carrossel, em que o estreito foi fechado, reaberto e fechado novamente em menos de 48 horas e o petróleo disparou 7%. Entretanto, a Marinha dos Estados Unidos abriu fogo contra um navio iraniano e, quase como piratas, invadiram e tomaram total controle da embarcação. O Irão lançou drones contra navios militares americanos em retaliação e a esperança de um acordo de paz parece cada vez mais distante. Enquanto isto, o mercado está a sorrir porque o S&P 500 fechou a semana em máximos históricos acima dos 7.100 pontos pela primeira vez na história. E os combustíveis em Portugal desceram, com o gasóleo a cair mais de 11 cêntimos por litro. E o Conselho de Finanças Públicas cortou a previsão de crescimento da economia portuguesa para 1.6, quando antes estava nos 1.8. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Muito bem, vamos começar com esta notícia sobre o agravamento da situação no Médio Oriente, em que o Irão reabriu o Estreito de Hormuz, depois voltou a fechá-lo. Isto quando percebeu que os Estados Unidos não iam levantar o bloqueio naval aos portos iranianos. Foram 0 petroleiros que passaram pelo estreito neste período, que é algo que nunca tinha acontecido antes. Os iranianos classificaram as exigências de Trump como irrealistas e rejeitaram participar na segunda ronda de negociações de paz no Paquistão. Para o Irão, os Estados Unidos está a usar as negociações como uma fachada enquanto mantém um bloqueio e acusaram Washington de violar o cessar-fogo. O preço do petróleo saltou logo 7% acima dos $88 por barril e isto significa que qualquer descida dos combustíveis que estejamos a ver agora pode ser temporária se esta escalada continuar. Além disso, o Irão já afirmou que reabasteceu o seu arsenal de drones e mísseis durante o cessar-fogo, o que aumenta a sua capacidade de atacar, tal como aconteceu no início do conflito. E depois, a situação ainda ficou mais grave. Um navio de carga iraniano tentou furar o bloqueio naval americano no Estreito de Hormuz, depois de 6 horas de avisos ignorados, e a Marinha dos Estados Unidos disparou contra a embarcação, abriu um buraco na sala das máquinas e os marinhos abordaram e tomaram controle total do navio. E o Irão não ficou quieto, lançou drones contra navios militares americanos como retaliação e o comando militar iraniano prometeu uma resposta mais ampla. Por outro lado, enquanto a situação no Médio Oriente piora, a Wall Street tem estado ao rubro. O S&P 500 fechou acima dos 7.100 pontos pela primeira vez, completando a recuperação mais rápida desde 1990. Numa única semana subiu 4,7%. A Nasdaq não ficou atrás, com 13 sessões consecutivas a fechar no verde, que é algo que nunca acontecia há 30 anos. Subiu 7,5% na semana passada e fechou em máximos históricos. Em Portugal, o gasóleo desceu 11,4 cêntimos por litro e a gasolina, por outro lado, desceu apenas 0,5 cêntimos. É claro que é uma boa notícia, mas estamos longe de recuperar o que se perdeu. E com o petróleo a voltar a subir por causa do Irão, esta descida pode ser das últimas que vemos durante algum tempo. Além disso, o Conselho das Finanças Públicas cortou a previsão de crescimento para 1,6 para este ano, que são menos 0,2 pontos do que era previsto anteriormente. O problema mais a fundo disto é que os salários estão a crescer acima da produtividade. E se as empresas pagam mais e produzem menos por trabalhador, isso cria pressão sobre os custos e acaba por se refletir nos preços que todos nós pagamos. E com a guerra no Médio Oriente a encarecer a energia, o cenário complica-se ainda mais para quem tenta manter as contas em dia. Passemos agora ao mercado de ações e aos earnings desta semana, que começamos pela TSMC, que apresentou resultados trimestrais bastante positivos. O lucro subiu 58% face ao ano anterior, que bateu as estimativas, e as receitas cresceram 35%. Além disso, os chips avançados de 7 nanómetros ou menos representam agora 74% das receitas, o que é algo também positivo. A Netflix bateu as estimativas de receitas no primeiro trimestre e registrou um salto nos lucros por ação. Mas as ações caíram cerca de 9% depois da empresa fornecer previsões sem revisões em alta. Além disso, a Netflix parece estar a mudar de estratégia, passando de construtora para compradora, com o CEO a dizer que a empresa desenvolveu o seu músculo de fusões e aquisições. Entretanto, a Microsoft, que foi falada nos top 1 anterior, recuperou 13% numa única semana, depois de ter estado a cair quase 20% no acumulado do ano. Isto aconteceu depois dos investidores voltarem a comprar de uma forma geral ações de software que tinham sido bastante castigadas. Entretanto, a Anthropic, que é a empresa por detrás do cloud, lançou o Cloud Design, que é uma ferramenta que permite criar prototipos, apresentações e layouts apenas por conversa. E o impacto foi imediato, com a Figma a cair 12% e a Adobe 4%, tal como podes ver nestes gráficos. Já a Pepsi bateu estimativas de receitas e lucros no primeiro trimestre, sendo que fez cortes nos preços dos Doritos e leis que trouxeram consumidores de volta, mostrando que a estratégia de volume, em vez de margem, está a funcionar. Por outro lado, a maior fabricante de chocolates no mundo caiu 17% depois de ter reportado uma queda nos preços do cacau e uma capacidade excessiva na indústria atual. A EasyJet viu as ações caírem 5% depois de reportar custos adicionais de combustível de 25 milhões de libras no primeiro semestre.
causa do conflito no Médio Oriente. E a Google está em conversações com a Marvell para construir novos chips de inteligência artificial, estando assim a reduzir a dependência da Nvidia. E um dado interessante é que os fundos do mercado monetário registaram saídas de 172 milhões de dólares na semana passada, que é o maior levantamento semanal que há registro. Ou seja, se está a haver todo este outflow e o dinheiro está a sair destes refúgios seguros, então pode estar a ser aplicado no mercado de capitais. Falando em mercado de capitais, aproveito também para agradecer à Freedom24 por apoiar este vídeo, sendo que é possível investir em vários instrumentos financeiros como ações, ETFs e por aí fora, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras, sendo que eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Vamos agora passar ao panorama económico mundial, sendo que pela primeira vez na história moderna, as reservas globais de ouro ultrapassaram as reservas ajustadas em dólares. Os bancos centrais de todo o mundo estão a comprar ouro em massa, e é um movimento claro de diversificação para estar longe do dólar americano. E o Warren Buffett tem agora mais títulos do Tesouro Americano do que a própria Reserva Federal. Na Europa, a Alemanha está a pressionar a União Europeia para aliviar a regulação da inteligência artificial industrial. O chanceler alemão defende que a AI industrial deve ter regras mais leves do que a AI para consumidores, para não travar a produtividade europeia. E a Espanha aprovou um plano de habitação de 7 mil milhões de euros para 2026 a 2030, que é o triplo do plano anterior. Por outro lado, nos Estados Unidos, a desigualdade de riqueza atingiu o nível mais alto alguma vez registado. No setor das criptomoedas, o Bitcoin recuperou até os 78 mil dólares pela primeira vez desde fevereiro, mas a rejeição das negociações pelo Irão empurrou novamente para baixo. E um token chamado Rave protagonizou um dos maiores rug pulls do ano. Subiu 10 mil % em 9 dias, entrou no top 15 das criptomoedas e depois caiu 95% no único dia depois de haver acusações de que os insiders controlavam toda a oferta. De qualquer forma, o índice do medo e da ganância das criptomoedas continua em níveis saudáveis, estando agora em níveis de ganância. No que toca ao mercado acionista, o índice de Buffett mostra agora uma recuperação em V, em que os mercados sentiram, porque é o nível mais alto de toda a história. E quanto ao índice do medo e da ganância, estamos em níveis de ganância, com o ponteiro a aproximar-se da ganância extrema, que é uma realidade que contrasta o que se passa a nível geopolítico no mundo. Para terminar esta parte, deixo uma nota dos principais earnings que irão sair na próxima semana. Dia 28 temos a Visa e a Coca-Cola para este dia. Depois no dia 29 temos a Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta. Depois a Apple e a Lilly no dia 30 e por fim ExxonMobil e Chevron no dia 1. Agora, passando a Portugal. O governo prepara uma das melhores revisões do Código dos Contratos Públicos nas últimas décadas, com o objetivo de eliminar mais de 3 milhões de documentos por ano que circulam entre empresas e Estado. Ou seja, menos burocracia significa, em teoria, processos mais rápidos para obras públicas, licenciamentos e contratação. E a venda de casas de luxo atingiu os 41 mil milhões de euros em 2025. Os preços variam entre 6.800 e 35 mil euros por metro quadrado e zonas de referência como Cascais, Estoril, a liderar entre 20 a 35 mil euros por metro quadrado. Por outro lado, a taxa Euribor desceu a 3, a 6 e 12 meses. E por fim, a venda de carros elétricos chineses em Portugal disparou 70% no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o ano passado, com a marca mais vendida a ser a BYD. Portanto, isto é tudo para estas notícias semanais. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.